Olá, meus queridos irmãos, Pai seja convosco, sejam bem-vindos. Você está no seu canal, o canal Bíblia Aberta, edificando vidas através da palavra de Deus. Como eu prometi, não foi possível gravar a live, fizemos várias tentativas, mas aí devido ao problema de conexão, nós não conseguimos, mas prometemos que iríamos estar gravando o vídeo e postando. Então vamos lá, vamos a esse vídeo muito importante, muito bacana esse tema, a igreja e o trabalho, como conciliar. Esse é um tema que eu recebi várias perguntas, vários irmãos me fizeram questionamentos a respeito deste assunto e nós resolvemos abordar em nome de Jesus. Mas antes, aqui embaixo tem um botão vermelho, clique nele, inscreva-se no canal, deixe seu like, seu comentário, é muito importante, ajuda muito para o nosso crescimento e venha fazer parte dessa família em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Bem, meus queridos irmãos, sem mais conversa, vamos aí ao nosso tema do dia, ao tema do nosso vídeo, um tema muito interessante, igreja e trabalho, como conciliar. E para que nós possamos, de fato, falar deste assunto, precisamos entender a respeito das prioridades na vida de um homem, na vida de um cristão, quais devem ser as nossas prioridades. A partir do momento que nós entendemos quais são as nossas prioridades, e aí nós conseguimos, de fato, fazer uma conciliação entre essas prioridades. Então vamos lá. Na vida de um cristão convertido a Jesus Cristo, ele precisa ter algumas prioridades definidas em ordem cronológica. A primeira prioridade tem que ser Deus. Deus, ele é a primazia em tudo em nossa vida. Após Deus, a segunda prioridade é a família. A família é uma instituição divina e antes de ser reconhecida civilmente, já era reconhecida por Deus, então já era um projeto divino. Em terceiro lugar, na prioridade, nós temos exatamente a igreja. E aí nós vamos explicar exatamente essa questão de igreja universal, igreja local, como entender essa situação em relação à igreja e como entender essa prioridade em terceiro lugar. A quarta prioridade na vida de um ser humano é exatamente o trabalho. O trabalho, ele é fundamental, o trabalho é bíblico e deve ser uma prioridade. E a quarta prioridade que nós queremos destacar aqui, aliás, a quinta prioridade que nós queremos destacar aqui é o ministério, a chamada vocacional. É também importante e fundamental. Então nós temos aqui 5 prioridades estabelecidas, tá bom? Deus, família, igreja, trabalho e ministério. Vamos fazer uma introdução a respeito de cada uma dessas prioridades e tentar conciliar a prioridade igreja e trabalho, como entender essa dinâmica e o que é mais importante de fato para um cristão. Então, sem mais conversa, vamos lá para a primeira prioridade. A nossa primeira prioridade é Deus. Deus tem a primazia em nossas vidas. Deus, ele deve ser prioridade em tudo. É por isso que a Bíblia diz em Mateus, capítulo 6, verso 33, que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas nos serão acrescentadas. Então, observe que o reino de Deus é prioridade. Deus tem que estar em primeiro lugar na vida de um cristão. Deus é a prioridade. Deus é o primeiro lugar. Deus é a primazia na vida de um ser humano. A segunda prioridade é a família. É por isso que a Bíblia vai dizer, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, verso de número 18. Com essa passagem nós entendemos que a família é a célula mãe da sociedade e através da família é que nós temos a formação da igreja. É importante que você entenda isso. Só existe igreja porque tem famílias, tá bom? A família é a base, é a coluna da sociedade e a igreja é formada através da família. Por isso que a família tem uma proteção do Estado, mas é importante que você perceba que ela é uma instituição legalmente reconhecida no campo civil, é reconhecido, o Estado deve dar a devida proteção à família, mas antes dela ser reconhecida como civil, ela já era divina, porque foi instituída por Deus. Por isso que a família deve ser a segunda prioridade na vida de um cristão.
A terceira prioridade que queremos destacar aqui é exatamente a igreja, tá bom? A igreja. Por isso a Bíblia vai dizer também vocês mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então observe que a família, né? Primeiro vem Deus, depois a família, em terceiro vem a igreja. E a igreja, ela é uma prioridade na vida do homem. A igreja, ela precisa fazer parte da vida do ser humano, até porque quando nós falamos igreja, no sentido teológico, bíblico, igreja universal, estamos falando da igreja de Cristo. A igreja de Cristo, como corpo, é um organismo vivo. É um organismo vivo da qual ou do qual nós somos membros. Nós somos membros desse corpo através da ação e do sacrifício de Cristo. E essa igreja, esse corpo é formado por homens, mulheres, crianças, todas as pessoas de todas as idades são os componentes da igreja. É importante você entender que para servir a Deus é necessário que o homem seja membro da igreja do Senhor Jesus. Fora isto, não tem como. E quando eu falo igreja aqui, eu não estou falando de congregação, eu não estou falando de denominação, eu estou falando que a terceira prioridade na vida de um homem é a igreja de Cristo. Ele, como membro desse corpo, como servo de Jesus, deve ser prioridade. Eu não estou associando a igreja aqui a uma congregação, a uma denominação. Eu estou referindo à igreja de Cristo. Ela deve ser a terceira prioridade na vida de um ser humano. Se eu sou cristão, se eu sou convertido, se eu sou igreja, então como igreja, eu preciso entender que a igreja precisa de mim, que eu tenha essa prioridade. E quando eu falo prioridade em relação à igreja, eu estou falando de uma vida de devoção a Deus, de uma vida compromissada com Deus, de uma vida voltada para Deus, de uma vida entregue a Deus. Então, por isso que a igreja deve ser uma prioridade na vida do ser humano. Estou falando da igreja, tá bom? Na igreja no sentido de membro, de corpo, a igreja universal de Cristo. Eu não estou me referindo a uma igreja local ou uma denominação. Estou me referindo à igreja de Cristo, a igreja, a noiva do Cordeiro. Ela é a terceira prioridade na vida de um homem. E aí nós precisamos conhecer a outra prioridade, que é o trabalho. Todos nós temos que trabalhar, porque é do nosso trabalho que vem o dinheiro para sustentar a família e também para o mantimento, né, da igreja, para ajudar na igreja. É através do meu trabalho que eu ganho meu salário, que a gente dizima na casa do Senhor, exatamente para o mantimento da casa do Senhor. E o trabalho é a base do sustento para a minha família. Então, se eu sou cristão, tá bom? E eu tenho uma vida profissional, que nesse trabalho eu presto esse serviço como meio de recurso para sustentar a minha família, para manter a minha família, então o trabalho é uma prioridade fundamental. Logo após a família, nós podemos colocar o trabalho como prioridade. Como assim, pastor? Muito simples. Eu vou repetir. A terceira prioridade na vida de um ser humano cristão é a igreja. Depois de Deus, depois da família, é a igreja. Eu falo a igreja como noiva do Cordeiro. Eu não falo igreja como denominação ou como congregação. No sentido de igreja local, eu quero que você entenda isso. Se você já estudou eclesiologia, a doutrina da igreja, você sabe que tem a igreja universal e tem a igreja local. A igreja universal é a igreja de Cristo, formada por todos os crentes salvos e convertidos a Jesus. E a igreja local é aquela que está ali presente em uma localidade, tem um templo, tem congregação, essa é a igreja local. Então, dentro do contexto da igreja local, o trabalho é uma prioridade que vem antes, porque se eu sou profissional, eu não sou mantido pela igreja, eu não recebo da igreja para viver trabalhando para a igreja, mas eu tenho um trabalho que na nossa expressão é chamado secular. Eu tenho um trabalho, eu preciso prestar esse trabalho
para manter a minha família, até para contribuir com a igreja, então o trabalho é a minha prioridade. O trabalho vem como prioridade depois da minha família e antes da igreja local, antes da congregação, antes da denominação. Como assim, pastor? Muito simples. Quando eu entendo que a igreja é a minha terceira prioridade, eu falo como cristão, como convertido, aonde eu estiver, eu sou a igreja, representante do Cordeiro. A minha vida, o meu testemunho deve de fato evidenciar isso. Então a igreja é a terceira prioridade. O meu compromisso com a igreja, com o evangelismo, de propagar o evangelho, de dar testemunho como membro, como corpo, como membro desse corpo da igreja de Cristo, essa é a minha terceira prioridade. Porém, como igreja local, como congregação, como templo, eu preciso entender que a minha terceira prioridade é o trabalho, da onde você tira o sustento da tua família e da onde você mantém também as tuas contribuições na igreja. Por que é que eu estou levantando esse ponto importante, fundamental, que não é contraditório e não há contradição no que eu estou dizendo? É porque muitos cristãos, são entristecidos, abatidos, porque não são compreendidos. Muitos líderes cristãos, muitos pregadores e muitos irmãos sem noção do que estão dizendo, começam a pregar ou começam a ensinar dizendo que se uma pessoa não tem tempo para a igreja, se uma pessoa foca no trabalho e esquece da igreja, não pode ser obreiro, não tem como ser cristão, eu quero te dizer que isso é antibíblico, não tem fundamentação bíblica. O próprio apóstolo Paulo recomendou que nós pudéssemos trabalhar, o próprio Deus recomendou o trabalho como meio de sustento para a minha vida e para a minha família. Então entenda só, é o que eu estou dizendo, não é que você deve largar a igreja local, não é que você deve largar a tua congregação, a tua denominação, não estou dizendo isso. Eu não estou dizendo que o trabalho deve ser o teu Deus, também não. Eu estou dizendo que entre a igreja local e o teu trabalho, a tua vida profissional, você precisa priorizar o teu trabalho para manter a tua família e para manter também as tuas contribuições na igreja. Porque, caso contrário, você perca o emprego, vamos supor, você tem uma agenda do trabalho para cumprir, é uma norma da empresa. Lá em Romanos, capítulo 13, me ensina a ser submissos às autoridades, desde que essa submissão não interfira os princípios bíblicos, eu devo ser sujeito às autoridades. O meu patrão é uma autoridade, o dono da minha empresa é uma autoridade, ele que mantém o meu pagamento em dias para que eu sustente a minha família e também para que eu dê as minhas contribuições. Então ele é uma autoridade sobre mim, ele é um líder, ele é o meu chefe. E aí, se eu tenho uma agenda profissional e tenho um trabalho congregacional, e se eu não posso estar presente nesse trabalho congregacional, porque eu não consigo conciliar com a agenda profissional, então, meu querido irmão, eu como cristão, eu como pastor e eu como profissional, eu recomendo você a cuidar do teu compromisso profissional. E o fato de você estar lá não quer dizer que você não é cristão. O fato de você estar lá não quer dizer que você está abandonando a congregação e os seus compromissos na igreja local. Agora, você não pode usar o trabalho como desculpa para não ir à congregação, para não assumir tua responsabilidade na igreja local. Isso não pode, isso está errado. Quando você pega o trabalho e coloca como desculpa para não assumir os compromissos com a igreja local, para não assumir os compromissos com a tua congregação. Isso está errado. Mas, se você tem uma agenda profissional e é uma questão legítima do teu trabalho e você precisa dar o teu plantão, então você precisa priorizar o teu trabalho em vez da igreja local, da congregação. O teu líder, o teu obreiro, o teu pastor precisa entender isso, precisa te apoiar, porque é desse trabalho que você sustenta a tua família e é desse trabalho que você honra com os teus compromissos junto com a igreja, contribuindo para que ele mesmo fique a trabalho do povo de Deus, do rebanho que está na sua liderança. Então é importante você entender isso. Por que eu estou trazendo esse tema, fazendo essa exposição?
porque muitos irmãos na igreja estão vivendo em conflitos por ouvir essas pregações absurdas, antibíblicas. Eu estou afirmando que antibíblica, porque se você perder o teu emprego, você terá que procurar outro emprego para sustentar a tua família. A congregação, a igreja local, não vai ter condições de te sustentar, tá bom? E até porque muitos líderes não vão querer isso. E aí você vai ter que procurar outro emprego. A tua família vai passar momentos constrangedores. Então é importante que você mantenha o foco na tua vida profissional. Agora, a tua vida profissional não pode ser desculpa para você não estar honrando teus compromissos com a igreja local, com a congregação. Porque como igreja de Cristo, como membro do corpo de Cristo, você é a igreja onde você estiver. Então você precisa ter esse cuidado para conciliar. Você não pode usar o trabalho como desculpa, mas se tiver um compromisso no trabalho, e aí, por exemplo, você trabalha com escala, a tua escala caiu no domingo, no culto de domingo à noite, né? No culto de ceia, como muitos cristãos priorizam o culto de ceia, porque todo culto é culto, não deve ter um mais importante do que o outro, todos os cultos devem ser para adoração a Deus, mas, por tradição, as pessoas colocam o culto de ceia como se fosse um culto maior do que os demais, e não é, tá bom? É um memorial, sim, é um memorial. Eu não estou desvalorizando isso. É um memorial a Cristo, mas todos os cultos são fundamentais e importantes. Mas vamos usar o exemplo do culto de ceia, e você tem uma escala no culto de ceia, e aí o que você vai fazer? Levar falta no trabalho, perder desconto na tua folha, e às vezes até ser divertido verbalmente, é o chamado feedback, tá bom? Verbalmente, ou até mesmo assinar uma advertência por escrito para estar no culto de ceia, correndo o risco de perder, né, o emprego ou sofrer algum tipo de punição. O que você prefere? Ah, pastor, mas Deus vai cuidar. Sim, irmão, Deus cuida, Deus cuida. Nós já vimos muitos cristãos perdendo emprego por isso e a igreja não pode manter. Então, entre um culto de ceia e a tua escala de plantão, vá para a tua escala de plantão. O teu líder precisa fazer isso. E depois, a própria igreja tem por obrigação de contribuir com a ceia, de dar a ceia para aqueles irmãos que não puderam ir ao culto, não puderam estar na congregação, ou você pode também falar com o teu líder para que você possa ceiar no culto posterior, caso você não queira esperar o próximo culto, mas você honrou o teu compromisso com o teu trabalho, com a tua empresa, tá bom? E não deixou de honrar a Deus, porque lá no teu trabalho você pode sim estar honrando a Deus. Você pode estar honrando a Deus. Todos temos que trabalhar, porque é do nosso trabalho que vem o alimento para a nossa família e o mantimento para a dispensa da igreja. Leia Malaquias, capítulo 3, verso de número 10. Então, meu irmão, muito cuidado para não ficar abatido, para não ficar triste e para não perder também o teu emprego, querendo priorizar algumas demandas da congregação ou da igreja local que pode ser desenvolvidas por outras pessoas que estão à disposição no momento, ou até mesmo por aqueles que são mantidos pela igreja. Esses que são mantidos pela igreja devem sim assumir essas responsabilidades, e você como profissional, você é um voluntário, Agora você não pode ficar em casa e não ir, de repente, a um trabalho da igreja, ou você não pode ter outra ocupação de lazer próprio, de algo próprio, com desculpa para não honrar os compromissos com a igreja local e com a tua congregação. Então eu quero que você entenda isso, essa distinção, eu estou deixando bem claro, foi por isso que eu fiz essa separação de igreja, tá bom? Como membro do corpo de Cristo e da igreja local da tua congregação. É importante que você tenha esses cuidados para você não viver esses conflitos como muitos irmãos vivem. Muitos irmãos me procuram tristes, desanimados, porque ouviram pregações nesse sentido, porque os seus líderes não compreendem isso e começam a cobrar a presença deles nos cultos, ou começam a dizer que não presta para ser obreiro. E é por isso que eu quero falar aqui a respeito do ministério.
O maior privilégio que um homem pode ter neste mundo é que, além de fazer parte do corpo de Cristo, é ser chamado para o santo ministério. Uma vez chamado, este deve desenvolver com todo o desvelo que merece a obra do Senhor. O obreiro, para ser realmente aprovado, deve, acima de tudo, ser um bom mordomo, tá bom? Mordomia da família, da igreja, e por ser um membro do corpo de Cristo, do emprego, de emprego, no trabalho, precisa ser, dar testemunho, ser cristão, daquele trabalho que Deus lhe proporcionou como recurso de sustento, ele precisa também estar ali como mordomo, como verdadeiro cristão, tá bom? Dos seus bens e de tudo quanto Deus confiar às suas mãos. Então, se você é um obreiro, se você tem uma chamada, e você precisa conciliar essa chamada com a vida profissional, entenda que enquanto você estiver mantido pela empresa, pelo teu trabalho, você precisa honrar esses compromissos. Isso é evidência também de uma vocação, de um cristão compromissado. E aí, a partir do momento que você passa a ser mantido pela igreja, pela obra do Senhor, aí a tua exclusividade deve ser a obra do Senhor, deve ser a igreja, tanto a igreja como corpo, como membro do corpo de Cristo, e como a igreja local, a congregação. Aí, nesse caso, você tem como prioridade a família, você tem como prioridade Deus, a família e a igreja. Tanto a igreja de Cristo quanto a igreja local, a congregação, o que nós chamamos na teologia de igreja universal e igreja local. Se ainda você não tem uma vocação, se você não tem uma chamada, mas você é cristão, então a tua prioridade é Deus, família, a igreja. A igreja no sentido de igreja universal, como membro do corpo de Cristo, porque como igreja local, como congregação, como membro de uma denominação, se você tem uma vida profissional, você precisa zelar, porque dela você sustenta a tua família, dela você honra os teus compromissos com a congregação, e aí você precisa entender isso, os teus líderes precisam entender isso, e você não pode andar abatido, triste, por não poder estar envolvido com a obra durante a tua jornada de trabalho. Lembrando que no teu trabalho você também pode desenvolver a obra de Deus. Meus queridos irmãos, eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor para você. Eu queria gravar uma live para interagir, tá bom? Qualquer coisa, deixa o teu comentário, deixa a tua pergunta, eu prometo estar respondendo. Deixa a tua contribuição, se você concorda, não concorda, deixa o teu comentário, deixa o teu like, inscreva-se no canal e com certeza será uma bênção em nome de Jesus.